Livro 300 Conselhos para Ser Inabalável no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de deixar o like nesse vídeo nem de se inscrever aqui no canal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o Balthasar Gracian. Balthasar Gracian já foi elogiado por Nietzsche, por Schopenhauer e basicamente a gente tem como base que ele é mentor do Robert Greene, porque o Robert Greene cita muito mesmo o Balthasar Gracian. No aforismo 49 do capítulo 2 do livro A Arte da Sabedoria, eu vou ir lendo ele por partes e comentando, beleza? Faça que se reconheça o peso da sua inatacável conduta. Eu vivo dizendo isso, para as pessoas te respeitar, tu precisa de méritos, tu precisa ter demonstrado que existem limites que essas pessoas não podem ultrapassar ao lidar contigo. No exemplo análogo aqui nos animes, por exemplo, o Itachi não deixa que as pessoas zombem dele, ele também não se põe como um cara bobão, ele tá sempre sério, então as pessoas levam ele a sério. Ou um exemplo geopolítico, o Putin, quando ele ameaça, ele vai lá e faz as paradas, então as pessoas não brincam com ele, não ficam de, será que vai, será que não vai, não, se ele falou, muito provavelmente ele é louco o suficiente para avançar. Então o primeiro passo para te ser levado a sério é ter uma conduta que leve as pessoas a pensarem em ti como uma pessoa séria. O olhar é muito revelador, mas a sua conduta denuncia seu caráter e sua competência. Quem nunca conheceu um cara que tinha uma cara de brabo, ou era altão, ou tipo tem um semblante mais fechado, só que aí foi conversar e o mano era um abobadinho e tu pensou, sabe, todo aquele perigo que eu notei no olhar, assim, na presença dessa pessoa, é nulo. Eu mesmo já passei muitas vezes por isso. Às vezes eu vejo alguém que eu acho que é, parece que esse cara aí é meio brabo, não dá pra, né, se meter com ele. Mas na verdade é só um cara super normal, de boa, e aí meio que tu perde o respeito que tu tinha antes. Ou o exemplo oposto, o cara que ele é muito carismático, tem muitos amigos, e tu pensa, é mó de boa ultrapassar limites com esse mano, e na verdade tu ultrapassa um limite e se ferra, porque tu tá lidando com uma pessoa que vai levar as consequências até o final dos tempos, sabe? Então é pela conduta que a gente nota a seriedade. E é claro, uma imagem, um semblante forte também ajudam nisso, mas é a conduta real que vai determinar se as pessoas vão te respeitar ou não. O peso torna o ouro precioso, assim como a moral valoriza a pessoa. De todas as virtudes do homem, esta é a que causa maior veneração. Se tu é alguém que luta pelo bem com seriedade, com responsabilidade, as pessoas vão te admirar. Ao mesmo passo que, se tu for alguém ruim, do mal, que planeja intencionalmente prejudicar o mundo, as pessoas vão te odiar, mesmo que tu tenha sido muito forte. Como, por exemplo, os ditadores. A maioria dos ditadores são pessoas fortes de poderio militar e com influência geopolítica, mas ninguém respeita eles, ninguém gosta deles. Agora, pessoas fracas de poderio militar, como por exemplo Martin Luther King, têm admiração de muitas pessoas. O estudo da moral e lutar pelo bem humanitário e não o bem egoísta sempre vai te fazer admirado pelas pessoas. Aliás, é por isso que a maioria dos líderes políticos de hoje, que são extremamente maquiavélicos, fazem um discurso pró-humanitário para enganar as pessoas. Então, não prestem muito atenção em narrativas, beleza? Prestem atenção nas atitudes dessas pessoas. A conduta correta é o espelho da alma. O homem maduro se caracteriza por uma plácida atitude que inspira respeito e autoridade, algo muito diferente do nécio, que endurece o rosto para fingir seriedade. Não é exatamente isso que a gente vê nos ditadores, que quando não conseguem o que eles querem, eles fecham o rosto, ameaçam com armas nucleares, dizem que vão invadir outros países? Agora, a gente também não vê o exemplo de civis seguindo, por exemplo, líderes políticos que dizem enfrentar o mal. No caso, líderes de países, né, que se colocam assim, vamos combater, a gente não tem medo, a gente sabe que aquele lado e aquela pessoa tá errada, então vamos pra cima. A gente tem exemplos de civis que se candidatam à guerra
pra defender o seu próprio país, simplesmente não porque alguém fechou a cara e disse vão pra guerra, mas porque alguém disse vamos lutar pelos nossos direitos, pela nossa honra e pela nossa integridade e etc, sabe, os nossos valores humanos intrínsecos. As palavras do sóbrio são com sentenças cheias de sabedoria e seus feitos são obras exemplares. Eu sempre vou ressaltar ao longo de toda a minha história o potencial de uma consciência brutal. Eu sempre indico pra vocês, não é verdade? Meditem, porque a meditação te torna mais consciente sobre o mundo à sua volta. Ao se tornar mais consciente, automaticamente tu pensa mais pra falar, então tu fala com mais sabedoria e autoridade. Como, por exemplo, nesse exato momento em que eu me concentro ao máximo pra utilizar as palavras corretas pra te entender, irmão. Eu tô usando de forma sóbria o meu poder retórico e verbal. Eu tô de maneira consciente explorando o lado bom das pessoas e dizendo, opa, nós podemos ser melhor. Não sou eu que leio muito, vocês também podem ler muito. Não sou eu que me desenvolvo filosoficamente e em outras áreas. Todo mundo aqui também pode, tá no poder de vocês ir pra frente e formar uma nova elite de intelectuais e de pessoas com boas intenções para a humanidade realmente e não desejos egoístas maquiavélicos. Embora que uma das áreas e pilares centrais do meu estudo sejam as atitudes maquiavélicas, eu nunca neguei isso. Eu sempre disse que eu exploro todo o conhecimento sobre o mal para mim saber me defender dele. E passo isso adiante também, para que ninguém mais que seja bom seja explorado pelos maus. Que o conhecimento sobre o mal não fique exilado só com uma elite intelectual que utiliza esses conhecimentos ao seu favor. Que venha pra massa populista, para que elas entendam como realmente funciona o jogo estratégico social. Sua presença mostra um ser de respeito porque tem tanto de pessoa como de honorável. Estar em algo presente, de corpo, de alma e ser uma pessoa amável, carismática e com boas intenções essas genuínas de ajudar os outros, te faz ter uma presença de humano, de pessoa com empatia. E se tem uma coisa que as pessoas amam de verdade é empatia. E ser um ser humano honorável é ter a admiração dos outros. Nessa penúltima linha do aforismo, que fala sobre estar lá como pessoa e ter o respeito, ser uma pessoa honorável, eu posso citar Jesus, mano. Jesus contrariou os manos da lei, o povo adorava ele, ele tava lá presente como pessoa e digno da atenção de todo mundo e com boas atitudes e intenções. Quer você creia ou não que Jesus seja um Messias Salvador, Jesus existiu e ele tem todos os méritos que eu citei aqui. Ah, Thiago, mas eu acho que Jesus não existiu. Primeiro que isso é impossível, Jesus não ter existido. O que pode ter ocorrido é talvez ele não ser o Messias, algo que eu não creio. Eu acho que Jesus era sim o Messias. Não pode ser que todo mundo tenha escrito relatos e falsificado os relatos sobre Jesus. Mas beleza, aí é questão de estudo e vocês vão ter que procurar por si mesmos a verdade. Mas observe que ser uma pessoa de respeito e ter honorável e ter boas intenções só valoriza o teu espírito. E por espírito quero dizer o teu semblante, o mito em volta de ti, entende? Tanto é que isso não se aplica restritamente somente a Jesus. A gente tem vários intelectuais que também são adorados por ser pessoas boas. A gente tem ativistas que são pessoas excelentes. Enfim, na verdade, meio que se tu conversar com todo mundo, quase todo mundo é gente boa. Não existe muita pessoa ruim no mundo. Ao contrário do que a mídia prega que todo mundo tá se matando, nós vamos colocar aqui, por exemplo, ter um vizinho problemático e brigão. É 1 a cada 100. É um número bem menor de pessoas ruins e um número bem maior de pessoas boas. Agora, encerrando o aforismo, né, o Baltazar Gracian diz: não um menino, mas um homem grave e com autoridade. Essa metáfora aqui é perfeita, tá? E eu tenho que explicar ela em duas partes. Utilizar o masculino, o homem, como respeito é algo basilar de toda a cultura. Mas, Thiago, isso é uma insinuação que mulheres não devem ser respeitadas? Não. É uma insinuação que o lado masculino proeminente, em sua maioria em homens, mas
algumas vezes em mulheres é o lado da autoridade, é o lado das negociações, é o lado que abre fogo muitas vezes. Eu sempre digo isso, eu tenho um grande problema, né, com a comunidade feminista. Eu acho que elas desvalorizam muito as mulheres e querem dizer que toda mulher que tem sucesso é por culpa do feminismo, só que eu nunca vi uma feminista começando uma guerra, ao contrário de homens, sendo assim o mais honesto e intelectual possível. Eu não gosto da ideologia perversa que é o feminismo, e é uma ideologia perversa, mas ainda assim, o lado feminino, a sororidade, se eu não me engano é a palavra que se usa, mulheres tendem muito mais a evitar o conflito ou a impor a sua autoridade. Agora, a segunda parte dessa metáfora é não um menino, mas sim um homem. O que todo moleque é? Imprudente, burro, não sabe fazer uma leitura de mundo eficiente, não tem planejamentos, é desorganizado, é desleixado, não vê importância em nada. Agora, quando esse moleque passa de moleque a homem, ele percebe uma parada. Epa, se eu não tiver inteligência, eu não consigo lidar com meus problemas, e esses problemas vêm como rajadas em minha direção, e se eu não souber lidar com isso, eu vou ser destruído pela vida. E aí começa toda uma metamorfose onde o homem assume a responsabilidade. Tem que bater no peito e dizer: ei, este problema aí é um problema que eu vou ter que enfrentar. E se eu ficar me fingindo de desleixado, de moleque, eu vou me ferrar. Todo homem já foi um menino e sabe do que eu tô falando. E me perdoem crianças que estejam assistindo isso. Não tô dizendo que vocês são burros, só que vocês não têm a experiência e a leitura de mundo necessárias para compreender um pouco mais da realidade. E isso funciona em escala de idades também. Um homem de 40 anos é muito mais prudente do que um homem de 20. Um homem de 60 é mais prudente que um de 40. Entende como a idade, a prudência e a sabedoria vão evoluindo? A tua máxima prudência e sabedoria provavelmente vai se dar lá pelo tempo de velhice, quando tu estiver lá sendo um idoso. Os conselheiros mais sábios são os idosos que passaram a sua vida inteira trabalhando, fazendo leituras de mundo, observando o passado, o presente e o futuro. Então, metaforicamente, a simbologia do masculino e da idade e maturidade se equivalem em prudência. Não tô dizendo também que um jovem não possa ser prudente e estrategista. Podem ser, mas a maioria não é. E fica meu conselho: estudem mais, façam mais leituras, porque assim o tempo passa e vocês progridem ao invés de andar para trás. Porque enquanto existirem homens como eu que estudam todo santo dia, sem pular um único dia, sem dar desculpa de hoje é feriado, hoje é sábado e hoje é domingo, enquanto existirem pessoas igual a eu, os imprudentes se ferrarão, porque vão inevitavelmente ficar para trás. E eu sei que eu não sou o único. Aqui nos comentários tu pode conferir várias pessoas que estudam muito também. Deixa aqui nos comentários se tu estuda muito, beleza? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like nesse vídeo, beleza? E fui!